Oi, meu nome é Jacob. Antes de contar a minha história hoje, eu vou contar 3 coisas importantes sobre mim. 1. Sou o filho mais velho de uma família de 4 meninos, o que nem sempre é fácil. 2. Eu sou o favorito da mamãe. Desculpa, mas é a verdade. 3. Pouco tempo atrás, eu descobri umas coisas sobre o comportamento estranho do meu pai. Mas antes de eu contar mais, clica no botão para se inscrever e ouvir outras histórias como a minha. Meu pai é o típico cara machão. Ele bebe cerveja, assiste futebol, gosta de fazer churrasco, mas ele sempre teve um lado sensível e queria muito ter uma filha. Eu sempre achei que ele queria isso porque ele não conheceu a própria mãe. Mas nunca falamos disso. A mãe dele morreu no parto e o pai era um abusador e alcoólatra. Então, ele fugiu de casa aos 15 anos. É tudo que eu sei. O melhor amigo dele, o Kevin, tem 2 filhas. Meu pai adora as meninas e sempre diz pra ele: "Você é um cara de sorte, Kevin. Suas meninas sempre vão cuidar de você." É por isso que meus pais tiveram 4 filhos. Meu pai tentando e torcendo pra ser menina. De novo e de novo e de novo. Pra mim, ter tantos filhos assim é uma coisa muito irresponsável. Especialmente nos dias de hoje, não acha? Mas assim, é claro que eu não sabia dessa vontade do meu pai quando eu era pequeno. Eu sou muito apegado à minha mãe. Isso que eu vou dizer é ruim, eu sei. Mas na verdade eu não gostava dele. Minha mãe era suficiente pra mim. Ela é legal e inteligente e eu contava tudo pra ela. Você tem algo assim com um dos seus pais? Eu lembro quando a minha mãe descobriu que o 4º filho ia ser outro menino. Ela ficou bem preocupada. Pareceu até que ela ia chorar. Ela nos mostrou o ultrassom e a gente fingiu ficar animado. Mas naquela noite, eles começaram a brigar. E a gente ouviu tudinho. Meu pai disse pra minha mãe que era por causa da família dela que ela só tinha filho homem. Afinal, ela tinha 5 irmãos. "Por que você não me dá a única coisa que eu quero? Por quê?" Ele tava berrando. Minha mãe perdeu a cabeça e entrou na gritaria. "Se você não ama um bebê, vou pegar essas crianças e ir embora agora!" Meu irmão, o Jared, que sempre foi o favorito do papai, ficou com tanto medo de que ele não amasse o bebê que até vestiu ele de menina uma vez. Minha mãe achou super engraçado, mas o papai ficou furioso. A gente levou uma bela surra naquele dia e ficamos de castigo por um tempão. À medida que eu fui crescendo, eu percebi que meu pai costumava sair à noite quase sempre. Ele ia na casa dos amigos pra jogar pôquer, pra assistir futebol, por qualquer motivo. Minha mãe se incomodava com isso. Ela sempre dizia que queria passar mais tempo em família, seja lá o que for isso. Ela estava falando e eu fiquei encarando meu pai enquanto ele dava aquelas desculpas esfarrapadas. Uma noite, eu desci pra ver o porão. Eu resolvi investigar, mesmo sabendo que era perigoso. Foi mais forte do que eu. Você não faria o mesmo? Tinha uma porta que estava trancada. Eu arrombei a fechadura e o que eu encontrei lá dentro me chocou. Tinha uma mala com roupas e sapatos de mulher. E não eram só roupas normais de mulher. Eram roupas bem chamativas e sexy, do tipo que uma showgirl de Las Vegas usaria. Se é que você me entende. Uma showgirl bem alta. Uma showgirl alta e com pés enormes. Qual seria o segredo? As roupas eram dele? Por que mais ele esconderia? Tinha que saber mais. Resolvi redobrar a minha atenção. Talvez alguma coisa nele me desse uma pista. No dia seguinte, no café, consegui minha primeira dica. Minha mãe estava servindo o café para ele e começou a colocar açúcar. "Não!" Ele falou meio estridente e balançou a mão. "Preciso cortar o açúcar." Meu pai, aquele que comia 3 pedaços de torta de uma vez, queria perder peso. Minha mãe revirou os olhos. Fui atrás dele quando ele subiu pro banheiro. E ouvi ele cantando It's Raining Man no banho. Meu queixo foi pro chão. O que estava acontecendo? Eu pensei comigo mesmo. Poxa, que legal!
Finalmente aconteceu alguma coisa interessante nessa família. Mesmo assim, eu não sabia o que fazer. Eu contei para os meus irmãos. O Jasper não quis acreditar. Ele disse que a gente tinha que ver com os próprios olhos. A gente tinha que ir atrás dele. E eu sabia que ele estava certo. O Jasper sempre foi mais corajoso que eu. Uns dias depois, nosso pai disse que estava indo jogar pôquer com os amigos. Era a nossa chance. Entramos no meu carro e seguimos ele. Ele não foi para a casa do Kevin, que nem ele disse. Em vez disso, ele foi para o outro lado da cidade. Depois de alguns quilômetros, ele parou o carro do lado de um bar. Tinha mulheres muito bonitas saindo pela porta da frente, flertando com os homens que entravam. Todas elas estavam bem chamativas, com penas e brilho em tudo, e com bem pouca roupa. De longe, eu vi que tinha um pôster de um show pro fim de semana. Meus irmãos não conseguiam tirar os olhos daquelas meninas. Então eu entendi. Aquele lugar era um clube de strip! Eu gritei pros meus irmãos idiotas. O papai vai fugir, anda, acorda! Ele estava indo pros fundos, pra entrada do palco. A gente se aproximou o máximo que deu, escondidos do outro lado da rua. Nosso pai não entrou. Ele estava esperando alguém. Uma mulher saiu e eles começaram a conversar. Na verdade, ela começou a gritar com ele. A gente estava perto o suficiente para ver, mas não dava para ouvir direito. A mulher entrou debaixo de uma luz e aí a gente ficou em choque. Ela estava bem grávida. Meu pai tentou dar um abraço ou segurar a mão dela, mas ela não deixou. Só deu para ouvir ele meio choroso. Por favor, não vai! Quando ela voltou para dentro e bateu a porta. Nosso pai ficou muito chateado. E a gente ficou lá sem saber o que fazer. O Jasper achou que a gente deveria ir lá falar com ele. Eu disse que a gente tinha que contar pra mamãe. O Jesse estava chorando. A gente não devia ter levado ele junto. Se fosse com você, o que você faria? Quando chegamos em casa, ele ainda não tinha voltado. Nossa mãe ficou chocada quando viu a gente. Ela achava que a gente estava dormindo. A gente combinou que era eu quem devia contar. A gente estava atrás do papai. Ele não tá na casa do Kevin. Ele tá te traindo com uma stripper. Ficou um silêncio meio estranho e aí a mamãe começou a gritar comigo. O que você estava pensando quando foi seguir seu pai no meio da noite? E levou seus irmãos junto? Ela encheu a mão bem na minha cara e eu fiquei de castigo. Já pro quarto! Todo mundo! Ela entrou no quarto dela e bateu a porta. Eu tava esperando ela começar a chorar, quebrar coisas, mas não. E então, eu teria que provar, com fotos ou sei lá. Vai ser o jeito pra ela acreditar. Alguns dias depois, eu fui atrás dele, só que dessa vez eu fui sozinho. Eu esperei um pouco no estacionamento daquele strip club. Quando alguém entrou pela porta dos fundos, eu tentei entrar junto, mas ela fechou com força. Do lado da porta tinha uma janela. Eu espiei e vi a mulher grávida beijando alguém. Agora sim, pego no flagra. E aí comecei a tirar fotos. Mas aí, quando eles pararam de se beijar, eu vi que aquele cara não era o meu pai. Escolhemos as melhores fotos, imprimimos e colocamos num envelope. Jesse passou o batom da mamãe e selou o envelope com um beijo. Ficamos bem orgulhosos. A gente ama a mamãe. Sim. Foi cruel com meu pai, mas... Você não faria a mesma coisa se soubesse que a sua mãe foi traída? Depois de mandar o envelope, a gente ficou super ansioso, esperando ele voltar para casa. Assim que a porta fez barulho, descemos correndo. Ele entrou com um buquê de rosas brancas enorme e uma caixa de chocolate, o favorito da mamãe. O Jasper e eu nos olhamos chocados. Nosso pai sorriu pra gente e foi pra sala. A gente foi atrás. Ele foi por trás dela. Quando ela se virou, ele ficou de joelhos e entregou as flores. Ele disse que sentia muito por todas as vezes em que tinha deixado ela triste, que queria só o melhor pra ela e pra nossa família e que nunca mais decepcionaria ela de novo. Eles se abraçaram. Sem ele ver, a mamãe piscou pra gente. Ela parecia feliz. Eu fui dormir bem confuso aquela noite. Tinha alguma coisa errada ali. Então, quando deu quase meia-noite e todo mundo estava dormindo, eu desci até o porão e encontrei meu pai ali.
Ele tava com aquelas roupas de mulher em cima da mesa dele. Ele tava fazendo um barulho estranho. Eu percebi que ele tava chorando. Caramba! Eu nunca tinha visto ele chorar antes. Foi muito estranho. Eu deveria dizer alguma coisa? Ou só virar as costas e deixar ele continuar fazendo o que estava fazendo? De repente eu ouvi: "Vem cá, Jacob." Droga! Eu tinha que enfrentar aquilo. Sinto muito por me ver assim. Eu sei que vocês que enviaram aquilo. Você é jovem, então tem coisas que não sabe. Como um homem, há momentos em que precisa enfrentar quem você é. Parece que meu pai estava apaixonado pela mulher do bar. Ela ia ter uma menina, a única coisa que ele sempre quis. Mas o bebê não era dele. O pai era o homem das fotos que eu tirei. Ele disse que sabia que era um pai horrível, mas que ia se esforçar mais dessa vez. "Não conte pra sua mãe", ele implorou. E eu fiquei furioso. "Nunca vou te perdoar." Eu corri pro meu quarto e desde aquilo eu não falei mais com ele. Eu sei que daqui pra frente as coisas não vão ficar bem. O que você faria? Acreditar e perdoar? Diga o que você acha aqui nos comentários. Ah, família. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.